Bom dia não, gente, já é boa tarde, são quase 5 horas da tarde e o sol está queimando, meu filho. Hoje até de manhã Deus deu uma trégua, porque Deus é dono de todas as coisas. Nós seres humanos não temos poder nenhum. O único poder que temos é de pedir perdão, glorificar a Deus, pedir perdão, glorificar a Deus e não fazer maldade com outro ser humano, porque a lei do retorno, gente, ela tem aqui. E nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos vendo o que aconteceu no passado, como que Deus age e Deus, ele dá o retorno, entendeu? Ele até faz o tempo dele, pode até demorar, mas uma hora chega. Você pode ver aí nos outros capítulos como acontecem as coisas. É no tempo de Deus. Às vezes não acontece com você, mas acontece lá na frente. Então nós temos que tomar cuidado. Como que você está? Como é que você passou essa madrugada, essa noite? Também está fazendo calor aí? Muito calor, gente. O calor está imenso. Ai, pior que você passa protetor solar. Eu fui esfregar uma roupa ali do brechó. Menino, eu suei, eu transpirei, que eu molhei a roupa inteira. Ó, tá assim, até que hoje, ó, são 5 horas da tarde, 5 horas da tarde, até que Deus hoje de manhã deixou, assim, um ventinho mais fresco, não um sol tão quente, mas na parte da tarde Deus caprichou aí com calor e agora neste momento está fazendo não muito calor igual ontem, mas está fazendo calor. Gente, nós estamos aqui aprendendo mais de Deus. Como é bom aprender mais de Deus, né? Ó, você passa protetor solar, o protetor vem dentro do seu olho. Aí, o que que acontece? Fica meio que vesga. Aí, se eu chega alguém aqui para me atender, o que que acontece? A pessoa pensa que eu tô bêbada, mas não tô, não. O negócio aqui, ai meu Deus, não gosto de passar na roupa, sabe? Ai, gente. E se você tá triste, se alguém te ofendeu, se alguém botou um galho em você, um chifre, igual eu sou a pessoa mais chifruda que existe na face da terra. Meu primeiro namorado, primeiro beijo na boca, me chifrou com mulher, me chifrou com homem. O meu segundo namorado, ele me chifrou com homem, mulheres, com mulheres, não sei se foi com homens também. Esse daí eu não descobri, não. Aí meu terceiro namorado foi paquera. É, me chifrou com várias mulheres, com homem eu também não sei. Mas o quarto, ele me chifrou com homens, com meninos, homens velhos, gordos, horrorosos, assim. Deus me perdoe. Aqueles homens assim, bem gordos, com aquela papada assim. Ele já me chifrou com esse tipo de homem. Me chifrou com rapazes mais novos, com mulheres mais, assim, eu não sou bonita, mas, assim, mais feinha do que eu, gente, menos coisa do que eu. Então, levante essa cabeça, dê a volta por cima. E hoje no brechó, Luciana, como é que foi seu dia hoje? Graças a Deus, gente, aquela dor que eu tava sentindo aqui, ó, tem uns dias que eu já não sinto mais, não sinto. Eu estou com problema no intestino, mas assim, de ontem para hoje eu estou tomando um remédio que está começando a dar uma aliviada, vai e volta. Não sei, eu acho que o calor também ajuda muito. As dores renais, às vezes é um pouco intensa, mas passa rapidinho, eu tomo remédio, que o médico me passou. E acho que é o calor, né, gente? Tem que tomar bastante água. E outra coisa, o urologista é um médico de rim. Nefrologista também é médico de rim. Mas urologista, ele é médico de quem está com problema cálculo renal, de quem ainda não perdeu os 2 rins. O nefrologista é aquele que a pessoa perdeu o rim, os 2 rins. Eu não sei, eu vou perguntar ao urologista, quando eu for retirar o meu rim, se eu vou ter que ir para o nefrologista, porque um rim meu tá bom, o outro não. Ele falou, gente, que suco não substitui água. Suco, chá, nada, nada, leite, nada substitui uma água bem tomada. 3 litros de água por dia.
Assim que você acorda, você toma água. Ele falou assim que toda hora você tem que tomar uma aguinha até chegar a 3 litros de água por dia. Ainda mais esse calor aí, gente. Absurdo. E você sabia que quando você toma água, a sua pele fica hidratada, a sua pele fica mais bonita. E olha pra você ver, eu tenho 47 anos de idade, gente. Ó, eu não passo maquiagem, eu não gosto de maquiagem. E como que eu estou? Com 47 anos, cuidando da minha mãe com Alzheimer, cuidando do brechó, lavando roupa do brechó na mão, limpando a casa, fazendo comida, não saio para lazer nenhum, não viajo, não tenho lazer, não tenho amizade. Então, minha filha, olha, tenho depressão, tomo remédio para depressão e capim no quintal, sou servente pedreiro aqui em casa, faço faxina na casa dos outros, faço na minha casa e eu estou assim, ó. Ó, não vou fazer botox, só quando precisar. Ó, gente, 47 anos, né? Ai, Luciana, mas eu com 47 anos também era assim. Então tá, né? Vamos ver o estilo de vida aí, de cuidar de gente idoso, gente doente, cuidar o tempo todo, né? Depende da qualidade de vida que você tem, da sua alimentação, que a minha alimentação não é boa, porque tem que ser tudo muito rápido. Sabe por que que eu tô assim, ó? O calor está demais, eu estava esfregando roupa na mão, queridos. Então, nós temos que levantar, arregaçar a manga e lutar pelas nossas vidas, porque depois de nós, somente, só não. Ele é tudo. É Deus, 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 aquele que mora nas densas nuvens, Pai de Jesus, que mandou teu Filho amado, Jesus Cristo, que nasceu da Virgem Maria, que veio como ser humano, como qualquer um de nós, sofreu dores, sofreu humilhações, cuspiram na cara dele, feriram ele, bateram, chacotearam. Nossa, nunca ninguém. Graças a Deus. Só minha mãe que pegou uma fiação de energia e me bateu nas pernas, ficou marcado. Mas pensa pegar um chicote e ficar chicoteando nas costas de um ser humano que sente dor. Um ser humano. Aí, o que que aconteceu? Os israelitas, israelenses, aqueles que estão guerreando lá, eles, Jesus veio para eles. Veio para eles, Jesus veio para eles, porque antigamente, o que que acontecia? Fazia sacrifício, né? Aqueles sacrifícios queimados, sacrifícios de cereais, não é? Pegava lá um novilho até 1 ano de idade, sem mácula, sem nenhum tipo de manchinha, não podia ter manchinha, não podia ter nada, Deus não aceitava que tivesse nenhum defeito, e aí abria ele, pegava as vísceras, colocava fogo, e aquela fumaça ia para Deus. Você pedia perdão pelos seus pecados desta forma. E as de cereais também. E o que acontecia? Quando aconteceu, teve um tempo que Deus falou assim: não, nós temos que parar com isso. Porque o povo estava pegando criança, gente, oferecendo para. Colocando na fogueira para outros deuses, Baal, deuses de outras nações. Então Deus mandou o filho dele, Jesus Cristo, como o quê? Como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus. O que que aconteceu? Jesus veio. Ai, Luciana, como é que foi? Maria estava lá sentada, sozinha, sem José perto dela, que José era noivo dela, o carpinteiro José era noivo de Maria. Maria era virgem. E aí veio um anjo e falou com Maria que ela ia ter uma criança. Maria falou assim: mas como que eu vou ter uma criança sendo que eu nunca fiz nada, nem sou casada? Ela falou assim: não, essa criança vai ser de Deus. Deus vai colocar aí, ó, sementinha. Tanto que também João Batista, a prima de Maria, não podia ter filhos. Na mesma época, Deus permitiu, ela já era casada, né? Ela já era mais velha, já era casada. A Maria estava noiva, a prima dela estava casada. Aí Deus permitiu e mandou o anjo lá avisar para a prima de Maria que ela ia ter um filho, que esse filho se chamaria João Batista e que ele iria o que abrir o caminho para o filho dele passar. Só que Jesus, gente, mesmo sendo filho de Deus, as pessoas viam Maria, porque José, ele não queria mais Maria.
que ela viu que estava grávida, ela foi contar o sonho para ele e não acreditou muito não, gente. Só que depois Deus foi lá no sonho em José, o carpinteiro, e falou com ele que realmente era filho de Deus, aquela criança que estava dentro da barriga de Maria. Aí ele aceitou Maria, ele acreditou em Deus, ele teve fé. Quem crê vê a glória de Deus. E nisso ele casou com Maria, ele não falou nada, ele ficou quieto, Maria também, porque Deus deu a ordem para fazer isso. E o menino foi crescendo, eles viram o menino ali, todo mundo vendo aquela criança ali, né? Com José, com Maria, todo mundo, o povo de Deus via. O povo de Deus é quem, Luciana? Hoje nós fazemos partes do corpo de Deus, porque ele falou assim: poxa, eu vim para os meus israelitas, israelense, e os meus não me receberam. Então você pode propagar o meu nome, aquele que cultuar a mim, aquele que tem fé em mim, aquele que crê em mim, verá a glória de Deus. Aquele que me cultuar de verdade, me cultuar somente a mim, em nome de Jesus. Então, assim, Jesus Cristo, deu ordem para que, quando ele veio, para que pudesse fazer com que o evangelho de Deus, o evangelho de Jesus Cristo, fosse propagado para outras nações, entendeu? Assim como o povo de Israel ia lá e fazia sacrifício para outros deuses, que não é o Deus Pai de Jesus, como pegam a criança, jogar no fogo e dar para esses deuses. Infelizmente, Deus abomina isso, gente, e tem castigo. E o castigo de Deus, meu filho, não é leve não, é pesado, tá? Então, nós estamos aqui em 2 Reis, capítulo 17, por isso que nós temos que prestar muita atenção no que falamos, no que pensamos, no que fazemos, e no que fazemos com os outros, no que falamos com as pessoas, que mais tarde pode demorar 12 anos, 15 anos, 16 anos, 20 anos, porque Deus, ele nunca se esquece, assim como a gente não se esquece, né? Eu sempre venho orando de manhã, de tarde, de madrugada. A hora que eu começo a orar, eu coloco os meus amigos, meus inimigos e os meus perseguidores nas mãos de Deus. Falo o nome daqueles que eu conheço, eu falo o nome inteiro deles, gente, nome, sobrenome, falo o nome inteiro deles e coloco nas mãos de Deus. Eu peço a Deus o que eu tinha vontade que acontecesse com ele. Não é morte não, tá, gente? Que morte é uma coisa que morreu, acabou. A pessoa não sofre mais. Eu creio que a pessoa não sofre mais. Ela não vê mais nada. Agora, uma pessoa passar pelo que você passou, porque ela fez você passar, aí, minha filha, vamos ver se essa pessoa aguenta. Vamos ver se essa pessoa aguenta. Então, levanta daí, vamos sacudir essa poeira, dê a volta por cima, porque você é mais, porque Deus é tudo, porque Deus tem poder, Deus é glorioso, Deus é magnífico. Esses dias, eu ajoelhei aqui, ó, perante Deus, e eu glorifiquei ao Senhor, pedi as bênçãos dele sobre todas as roupas, pedi a bênção do Senhor. Louvado seja o Senhor, Deus Todo-Poderoso, me perdoa por todos os meus pecados, eu o glorifico, eu sei que o Senhor existe. Tem muitas pessoas que brincam com o teu nome, tem muitas pessoas que estão no púlpito pregando o teu nome, Senhor, mas que na verdade não acreditam que o Senhor vê os pensamentos dela, que o Senhor sabe o que ela vai falar antes dela falar. Essas pessoas não têm temor do Senhor, não têm medo do Senhor, não têm respeito pelo Senhor. Tem muitas pessoas que estão no púlpito, estão traindo, estão enganando, estão mentindo. Muitas pessoas que estão se sentindo orgulhosas, se achando deuses. Mas eu sei que o Senhor é Deus. Eu coloco os meus amigos, meus inimigos, meus perseguidores nas tuas mãos. Eu não os conheço, não sei os pensamentos deles, não sei por onde eles andam, não sei o que eles estão tramando, mas o Senhor conhece o coração deles, o Senhor sonda, e eu entrego eles todos nas tuas mãos, Senhor. O Senhor conhece eles, o Senhor sabe onde eles moram, e eu peço justiça, Senhor, porque eu não posso fazer justiça, eu não consigo fazer justiça, mas o Senhor é Deus, o Senhor consegue fazer justiça. Eu peço tua bênção sobre esse brechó, que o Senhor repreenda toda obra de feitiçaria, toda
olhar de inveja, toda palavra de maldição, que o Senhor repreenda em nome de Jesus, porque esse brechó é de Jeová, é de em nome de Jesus, é de Jesus. Esse brechó é do Espírito Santo de Deus, é de Jeová. E nada, nada, nem ninguém, olho ruim, palavra ruim, nada, 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 nada irá fazer com que aconteça algo, porque o Senhor é Deus, e é somente o Senhor que é dono de todas as coisas, dono de todo o poder. Somente o Senhor tem poder sobre a morte, somente o Senhor tem poder sobre a vida, somente o Senhor tem poder sobre o céu, sobre as estrelas, sobre o sol, sobre as nuvens. Quantos fazendeiros estão aí reclamando porque não tem chuva? Porque não tá, o gado está morrendo, porque as coisas estão secando. Se eles fossem tão poderosos por causa do dinheiro deles, eu tenho certeza que eles fariam? Eles fariam chover. Mas eles não têm esse poder, porque só quem sabe quem faz chover é o Senhor, porque somente o Senhor é dono de todos os poderes, somente o Senhor tem poder. E eu glorifico, eu exalto, eu me humilho diante do Senhor, porque eu não sou nada, minha mãe e meu pai me fez em pecado, eu nasci em pecado, sou pecadora e peço perdão a todos os momentos a Ti, Senhor, que o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo, o Senhor é magnífico, ó Senhor Deus, Jeová, o Senhor é tudo na minha vida. O Senhor é minha família, o Senhor é meus irmãos, o Senhor preenche tudo na minha vida. Eu sou preenchida pelo teu grande amor, pelo teu imenso amor e nada me falta. Amém? Amém, igreja. Então vamos lá. A igreja somos nós, gente, ó. Então vamos lá, a igreja somos nós. Orei aí, ó. Mulher passou ali, eu acho, não sei. Mas eu não tenho vergonha, não. Uma vez eu entrei na igreja de joelhos, louvando a Deus, porque eu tinha feito um propósito com Deus, por causa desse rim aqui mesmo que eu tenho que retirar, que eu estou adiando. Eu precisava fazer urgentemente uma cirurgia nesse rim, o rim direito, é o mesmo rim. Em 2008, não vou precisar assim, sabe? E aí, o médico de Belo Horizonte, na capital, de Mineira, ele falou assim, olha, você não pode estar com essa bactéria, porque provavelmente você pode morrer. E aquilo ali eu fui orando, fui pedindo a Deus, Senhor, pelo amor, dá uma trégua nessa bactéria. Para mim fazer essa cirurgia, Senhor, eu preciso fazer, senão eu vou morrer de infecção generalizada. Você acredita que eu fui orando, fiz o propósito com Deus, eu falei, Senhor, eu vou entrar na igreja de joelhos, eu vou entrar glorificando ao Senhor, porque eu não tenho vergonha do ser humano. Não, eu faço pelo Senhor. Eu glorifico ao Senhor de joelhos. Eu andei de joelhos dentro da igreja, da porta da igreja até no púlpito da igreja, com as mãos para cima, glorificando ao Senhor. E eu não tive vergonha nenhuma, porque vergonha, gente, a gente não pode ter de Deus não, tá? Não pode. Vergonha a gente tem que ter o ser humano, que tem seres humanos muito cruéis. Às vezes, tem seres humanos que quer ficar aí, eu quero que as pessoas me vejam bonitão, bonitona, magra, bonita. Gente, nós temos que entender, olha, morreu um menino eletrocutado, um menino de 20 anos de idade. O pai dele passou mal, não estava se sentindo bem, muito bem por causa desse calor aqui imenso. E precisava lá o colega, acho que não sei se é o pai desse menino, o pai do outro, falou assim, não vou colocar a grade. A grade nem encostou na fiação, gente. O menino morreu eletrocutado. Então, era o dia do menino. Era o dia. Eu acredito nisso. Você acredita que é o dia da pessoa? Eu acredito, sabe? Porque às vezes acontece, igual aconteceu uma vez aqui, de uma mulher que estava com câncer e o sobrinho dela levou ela mais 3 dias. Eu não sei se ao todo eram 3 senhoras para Colatina no Espírito Santo, para elas fazerem. E no médico, né? Porque Colatina do Espírito Santo tem muitos médicos bons. E aí, hospital bom também. Tem a Unimed lá, tem o São Bernardo também, tem UTI, né? Aqui não tem UTI. Você acredita que não tem nenhuma UTI até hoje aqui na nossa cidade? Tem que ir para fora, até para o Espírito Santo, outro estado. Então, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, tá? No meio do caminho, não sei, aconteceu um acidente de carro. E todas aquelas senhoras que estavam indo consultar, que o sobrinho estava levando,
O sobrinho não era um menino, ele não era um garotinho, ele não bebe, ele é evangélico. As senhoras morreram e ele sobreviveu. Então, todas as coisas acontecem pela vontade. Eu acredito que é a vontade de Deus. Eu acredito que a morte não é uma coisa assim tão ruim. Depende para quem, né, gente? Depende para quem, né? Então vamos aí, segundo a Reis, aprender mais de Deus, aprender o que que Deus faz, o que o povo israelita, israelense fez com Deus. Deus que tirou eles lá do Egito, porque eles eram escravos, massacrados, comiam só pão com água, e Deus tirou eles do Egito, Deus fez tantos milagres na frente deles para eles acreditarem em Deus, e mesmo assim, eles não acreditaram, fizeram o que era mal aos olhos de Deus. Muitos israelitas, muitos israelenses, e agora estão lá guerreando entre si, DNA com DNA, gente, porque Deus teve que dividir, né? Os filhos de Jacó, que Deus mudou o nome de Jacó para Israel, por isso que é o israelitas, israelenses. Então Jacó era pai de José do Egito, pai de Benjamim, que é irmão da mesma mulher, que tinha várias mulheres, né? Jacó, que Deus mudou o nome de Israel, tinha várias mulheres, né? Teve muitos, muitos filhos, muitos netos, muitos bisnetos. Foi uma promessa que Deus fez para Abraão, Isaque e Jacó, né? Que ia fazer com que a descendência deles fosse enorme. E, infelizmente, desde aquela época, né? Que Deus, né? Que Deus tirou eles do Egito, eles começaram o quê? Guerrear para ter terra. Antes eles guerreavam, Deus permitia eles entrarem, guerrear aonde cultuava outro Deus, a não ser Deus, esse dono do céu aqui e das nuvens, e do sol, das estrelas. Deus permitia que eles matassem mulheres, crianças, jovens, para ir tirar tudo que era de outros deuses, para que Deus, Pai de Jesus, aquele que mora nas densas nuvens, somente ele fosse glorificado e daria para eles as terras, dava as terras. Só, gente, enquanto eles estavam no Egito, o povo, eles estavam reclamando. Aí começaram a orar para Deus, pedindo a Deus para tirar eles do Egito. Deus tirou eles do Egito, eles fugiram do Egito. Aí no deserto começaram a reclamar de Deus. Pensou Deus mandar fazer chover maná aqui e você ficar satisfeita todo dia? Ele mandar fazer chover maná? Você falar que está com sede e ele mandar um profeta ir lá e falar com a pedra, bater na pedra e sair água? Tudo que você precisar, ele ter ali. Ele durante a noite ele era uma labareda de fogo e durante o dia, gente, ele andando com o povo. E aí mesmo assim o povo não acreditou, o povo desviou do caminho dele. Até no meio do caminho do deserto eles pecaram tanto que até Arão, irmão de Moisés, que estava vendo tudo que Deus tinha feito através de Moisés e de Arão, quando Moisés foi para lá para o monte, ficou 40 dias, eu acho, no monte, sem comer, sem beber, porque Deus estava escrevendo os mandamentos com o dedo de Deus. Os mandamentos, que eles falam mandamentos de Moisés. O que aconteceu? Aconteceu que o povo foi lá no Arão, irmão de Moisés, que viu o que Deus tinha feito, conversando com Moisés. Arão viu, fez. O povo começou a falar, não, seu irmão não vai voltar mais de lá não, seu irmão deve ter morrido. Faz um outro Deus para nós. É como se a pessoa tivesse necessidade, gente, de ter assim uma estátua, necessidade de ter alguma coisa. Eu não tenho necessidade de ver Deus, de tocar em Deus. Eu tenho necessidade de conversar com Deus. Eu não tenho necessidade de escutar a Deus. E nem que Deus fale comigo. Não, eu tenho necessidade de servir a Deus, de me arrepender pelos meus pecados, de procurar santificação. Eu tenho necessidade de sentir Deus através da minha alegria, através da alegria que Deus proporciona quando Ele entra dentro do nosso coração. Quando Ele vira, se você sente Deus, você sente uma paz interior.
Por mais que as coisas estejam difíceis, você não chora, você não grita. Eu era uma pessoa, gente, que eu era muito preocupada com dinheiro. Numa hora dessa eu estava me descabelando aqui. Eu era uma pessoa, assim, super preocupada, eu era uma pessoa, assim, muito preocupada com dinheiro, muito preocupada em ter mais coisas, muito preocupada. Deus me mudou, Deus me modificou tanto que hoje eu não preciso de um homem, não preciso de uma mulher para me elogiar, de um homem para me elogiar. Eu não preciso, assim, ficar ganhando rios de dinheiro, de ficar comprando sofá novo, geladeira nova, a não sei que precise, né, gente? A não ser que tenha necessidade. Quando eu vi que a mãe estava sentando ali mal, aí eu tive que comprar uma outra cadeira lá para ela sentar. E apesar que ela nem senta na cadeira, que ela tem medo de cadeira de balanço. O Alzheimer fez com que ela tivesse medo de cadeira de balanço. Acredita nisso? Então vamos ler logo, porque senão vai que dá aqui temperatura máxima e nós ficamos sem ler. Nós estamos aqui em 2 Reis, capítulo 17, versículo 1. No 12º ano do rei Acaz, que era rei de Judá, Oséias, que era filho de Elá, tornou-se rei sobre o povo de Israel em Samaria. Você observou que todos os reis de Israel moravam em Samaria, né? E reinou por 9 anos. Versículo 2. Oséias fazia o que era mal aos olhos de Jeová, mas não tanto quanto os reis de Israel que reinaram antes dele. Versículo 3. Salmaneser, rei da Assíria, veio contra Oséias, e Oséias se tornou seu servo e começou-lhe a pagar tributo. Versículo 4. No entanto, o rei da Assíria ficou sabendo que rei Oséias, que era o rei de Israel. Oséias era o rei de Israel mesmo. Sempre os reis de Israel moravam em Samaria. Estava envolvido numa conspiração, porque Oséias, o rei Oséias, tinha enviado mensageiros a Só, rei do Egito, e não levava mais o tributo ao rei da Assíria, como nos anos anteriores. Por isso, o rei da Assíria manteve o rei Oséias preso e amarrado na prisão. Acho que nós já lemos isso aqui, hein? Gente, nós estamos no capítulo 18, tá? Então, vamos aqui, nosso capítulo 18, versículo 1. No terceiro ano, quem é que, passaram a temer a Jeová, mas também serviam as suas próprias imagens esculpidas, e até hoje, tanto seus filhos como seus netos estão fazendo assim, como seus antepassados fizeram. Versículo 39 do capítulo 17. Mas é a Jeová, o seu Deus, que vocês devem temer, pois é ele quem os livrará das mãos de todos os seus inimigos. Versículo 40. Mas eles não obedeceram e seguiram sua religião anterior. Versículo 41. Assim essas nações passaram a temer a Jeová, mas também, ao mesmo tempo, ficavam com o pé lá um pecar, serviam as suas próprias imagens esculpidas, e até hoje tanto seus filhos como seus netos estão fazendo assim como seus antepassados fizeram. Cultuam Deus, mas cultua outros deuses também. Um pé lá e um pé cá. Depois eu vou contar uma história, porque o vídeo vai ficar enorme para vocês, de uma moça. 2 Reis, capítulo 18, versículo 1. No terceiro ano do rei Oséias, que era o rei de Israel, que era filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, que era filho do rei Acaz, que era rei de Judá. Então Ezequias tornou-se rei no lugar do papai dele, o rei Acaz. Versículo 2. Ezequias tinha 25 anos de idade quando se tornou rei de Judá e reinou por 29 anos em Jerusalém. Vocês observaram que todo rei de Israel morava em Samaria e todo rei de Judá morava em Jerusalém. O nome da mamãe do rei qual rei? Ezequias? Ezequias. A mãe da mamãe dele, o nome da mamãe dele era Abi. Abi, filha de Zacarias. Versículo 3. E Ezequias, o rei Ezequias, fazia o que era certo aos olhos de Jeová, assim como Davi, seu antepassado, tinha feito, porque ele é da tribo ali de Davi, né? Versículo 4. O rei Ezequias
ele quem removeu os altos sagrados, despedaçou as colunas sagradas e derrubou o poste sagrado. Também triturou a serpente de cobre que Moisés tinha feito. Moisés tinha feito uma serpente de cobre? Tem que olhar isso, né? Também triturou a serpente, no versículo 4, de cobre que Moisés tinha feito, pois até aquela época o povo de Israel fazia fumaça sacrificial a essa serpente, e eles a chamavam de ídolo serpente de cobre. Moisés fez isso, gente? Ah, não, eu vou olhar isso aí. Versículo 5. O rei Ezequias confiou em Jeová, o Deus de Israel, e não houve ninguém igual a Ezequias entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois de Ezequias. Versículo 6. O rei Ezequias, se apegava a Jeová e não deixou de seguir a Jeová. Rei Ezequias continuou a guardar os mandamentos que Jeová tinha dado a Moisés. Versículo 7. E Jeová estava sempre com Ezequias, o rei Ezequias. Em tudo que o rei Ezequias fazia, agia com sabedoria. O rei Ezequias, se rebelou contra o rei da Assíria, começa com a Síria, e se recusou a servir o rei da Síria. Versículo 8. O rei Ezequias também derrotou os filisteus até Gaza, viu que está tendo ali uma luta ali, né? Hoje mesmo, eu estou conversando com vocês aqui agora, uma guerra entre Gaza e o povo de Israel e seus territórios, desde a torre de vigia até a cidade fortificada. Versículo 9. No 4º ano do rei Ezequias, isto é, no 7º ano do rei, no ano de o rei Oséias, que era o rei de Israel, filho de Elá, rei de Israel, Salmaneser, rei da Assíria, veio contra Samaria, aonde moravam os reis de Israel, e começou a cercar Samaria. Versículo 10. Então o rei da Assíria, começa com tomaram Samaria ao fim dos 3 anos. Samaria foi tomada no 6º ano do rei Ezequias, que era rei de Judá, que era o 9º ano do rei Oséias, rei de Israel. Versículo 11. Então o rei da Assíria, tem Síria com S e Assíria, começa com A, levou Israel para o exílio. Nossa, de novo. Versículo 11. Então o rei da Assíria levou o povo de Israel para o exílio na Assíria e os estabeleceu em um lugar chamado Alá e em Abor, junto ao rio Gozã e na cidade dos Medos. Versículo 12. Isso aconteceu porque não tinham escutado a voz de Jeová, o seu Deus, mas continuaram a violar o seu pacto, tudo o que Moisés, o servo de Jeová, tinha dado ordem para eles fazerem. Eles não escutaram e nem obedeceram. Versículo 13. No 14º ano do rei Ezequias, que era o rei de Judá, Senaqueribe, rei da Assíria, veio contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Versículo 14. Então o rei Ezequias, que era rei de Judá, mandou dizer ao rei da Síria, em Laquis: Olha, rei, eu sou o rei Ezequias, rei de Judá, errei, sim, eu errei. Retire-se da minha terra e eu lhe darei o que você exigir. O rei da Síria, que chamava Senaqueribe, exigiu que o rei Ezequias de Judá pagasse um tributo de 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Versículo 15. Assim o rei Ezequias de Judá deu toda a prata que havia na casa de Jeová e no tesouro da casa do rei. Versículo 16. Naquele tempo, o rei Ezequias, que era rei de Judá, retirou as portas do templo de Jeová e as ombreiras que o próprio rei Ezequias tinha revestido e as deu ao rei da Assíria. Versículo 17. Então de Laquis, o rei da Assíria, enviou o Tartã, o Rabessaris e o
Rabsaque, com um grande exército ao rei Ezequias, rei de Judá, lá em Jerusalém. Eles subiram a Jerusalém e tomaram posição junto ao aqueduto, ao reservatório superior, que fica na entrada do campo do lavadeiro. Versículo 18. Quando eles chamaram o rei para vir até eles, saíram ao encontro deles Eliaquim, filho de Ilquias, que era o encarregado da casa, Sebna, o secretário, e o cronista Joá, filho de Asaf. Versículo 19. O Rabsaque lhes disse: digam ao rei Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria, em que se baseia a sua confiança em rei Ezequias. Versículo 19. E você, em que se baseia a sua confiança? Será que é neste Deus, neste Deus do céu? Ou no seu dinheiro? Ou na sua fortuna? Ou no seu carro? Ou na sua roupa? Ou na sua beleza física? Versículo 20. Você diz, tem uma estratégia e poder para a guerra, mas isso não passa de palavras vazias. Em quem você, rei Ezequias de Judá, depositou a sua confiança para ter a ousadia de se rebelar contra mim, rei da Síria? O que você acha, hein? Versículo 21. Veja, você, rei Ezequias de Judá, você confia na ajuda daquela cana rachada, o Egito, que penetra e fura a palma da mão de quem se apoia nela. Versículo 21. Veja, você confia na ajuda daquela cana rachada, que é o Egito, que penetra e fura a palma da mão de quem se apoia nela? Assim é Faraó, o rei do Egito, para todos os que confiam nele. Versículo 22. E caso vocês me digam, nós confiamos em Jeová, que é o nosso Deus, não são os altos sagrados e os altares dele que o rei Ezequias, rei de Judá, removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém, é diante deste altar em Jerusalém que vocês devem curvar-se? Versículo 23. Agora faço uma aposta com o meu senhor, o rei da Síria, e eu lhe darei 2.000 cavalos, se você conseguir encontrar cavaleiros suficientes para eles. Para esses 2.000 cavalos. Versículo 24. Como então você, rei Ezequias, rei de Judá, poderia repelir até mesmo um dos governadores menos destacados do meu senhor da Síria, se você confia nos carros de guerra e nos cavaleiros do Egito? Versículo 25. Agora, será que foi sem autorização de Jeová, do seu Deus, que vim contra este lugar para destruí-lo? Jerusalém? O próprio Jeová me disse, vá e destrua essa terra de Jerusalém. Versículo 26. Então, Eliaquim, filho de Ilquias, Sebna e Joá disseram a Rabsaque, por favor, fale aos seus servos em aramaico, pois entendemos essa língua aramaico. Não nos fale no idioma dos judeus, pois o povo que está sobre a muralha está escutando. Fale em aramaico, não fala no idioma dos judeus. Versículo 27. Mas o Rabsaque lhes disse, será que foi apenas o seu senhor? E a você que o meu senhor me mandou dizer essas palavras? Não foi também aos homens que estão sentados sobre a muralha escutando, que vão comer o seu próprio excremento e beber a sua própria urina junto com vocês? Nossa, versículo 27 é forte. Versículo 28. Então, o Rabsaque ficou de pé e falou bem alto no idioma dos judeus. Ouçam, judeus, as palavras do grande rei, o rei da Síria. Versículo 29. Assim diz o rei da Síria, não deixe que Ezequias, o rei Ezequias, os engane, porque o rei Ezequias não pode livrá-los das minhas mãos, que sou o rei da Síria. Versículo 30.
Rei Ezequias, rei de Judá, não os faça vocês confiar em Jeová, dizendo: Jeová certamente nos livrará, e essa cidade de Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Versículo 31. Não escutem ao rei Ezequias, pois assim diz o rei da Síria: façam paz comigo, povo de Israel, e rendam-se, e cada um poderá comer da sua própria videira e da sua própria figueira e beber água da sua própria cisterna. Versículo 32. Até que eu venha e os leve a uma terra igual à sua, uma terra de cereais e de vinho novo, uma terra de pão e de vinhedos, uma terra de oliveiras e de mel, então vocês continuarão vivos, não morrerão. Não escutem ao rei Ezequias, rei de Judá, pois o rei Ezequias está enganando vocês, povo israelita, dizendo: Jeová nos livrará. Versículo 33. Será que algum dos deuses das nações livrou a terra delas, das mãos do rei da Síria? Versículo 34. Onde estão os deuses de Ramate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim, de Rena e de Iva? Será que eles livraram Samaria das minhas mãos, rei da Síria? Será que eles livraram Samaria das minhas mãos, rei da Síria? Versículo 35. De todos os deuses dessas terras, qual desses deuses foi capaz de livrar a sua terra Jerusalém das minhas mãos, hein? Então, será que Jeová livrará Jerusalém das minhas mãos, do rei da Síria? Versículo 36. Mas o povo de Israel ficou calado e não lhe disse uma palavra em resposta, pois a ordem do rei Ezequias de Judá era: não respondam eles a nada, ficam calados. Versículo 37. Então, Eliaquim, filho de Ilquias, que era o encarregado da casa, Sebna, o secretário, e o cronista Joá, filho de Assafé, dirigiram-se ao rei Ezequias com as suas roupas rasgadas e contaram-lhe as palavras que Rabsaque estava falando para todo o povo escutar.